Então vamos corrigir nossos exercícios do livro didático, volume 8, página 17, exercício 3. Como nós temos só uma aula hoje, tá? Porque ontem a gente teve uma capacitação, eu precisava de 1 hora a aula, então eu usei a nossa 1 hora para capacitação. Então, a gente tem aula só até as 11h15, então vamos tentar corrigir esses exercícios, tá, gente? Então eu vou começar corrigindo eles e qualquer dúvida que vocês tenham se equivocado nas respostas e queiram perguntar, pelo amor do amor, perguntem. Bom dia, Manu. Bom dia, Sora. Bom dia, vamos ligar a câmera. Então, exercício 3 da página 17, livro didático. Analise os textos a seguir quanto à regência. Depois, registre como se dá cada caso, em cada par. O texto 1 exemplifica o uso coloquial e o texto 2 o uso segundo a gramática padrão. Letra A. Verbo namorar. Quer namorar comigo? 2. 29% já namoraram alguém que conheceram na internet. Então, na letra A, tá pedindo para analisar a regência, né? Então, na letra A tem assim, quer namorar comigo. Nós temos 2 verbos, né? O quer de querer e o namorar. Mas, se a gente for pensar, quem é mais importante aí? O querer ou o namorar? Qual que eu não posso excluir de forma nenhuma? É o namorar. Porque, por exemplo, lá quando o Jefferson pediu a Ju em namoro, ele podia ter dito isso, queres namorar comigo? Ou ele podia dizer assim, Júlia, namoras comigo? Né? Se ele dissesse assim, Júlia, queres comigo? Ela ia dizer, queres o quê, guri? Do que tu tá falando, né? Então, o verbo que eu não posso excluir é o namorar. Namoras comigo, tá? Então, o termo regente é namorar. E o termo regido é o que vem junto com o verbo, que é o comigo, tá? Exercício 3, segunda frase. O verbo é namoraram, então ele é o termo regente e o regido é quem vem junto com ele. Quem é quem vem junto com ele? Alguém que conheceram pela web, tá? Bom dia, Luísa, vamos ligar a câmera. Duda Arpini, vamos ligar a câmera. Cristiano, bom dia, vamos ligar a câmera. Estamos na página 17 do livro didático. Professora, minha câmera já tá ligada. Ah, não tô te vendo, Cris. Já ligo, Sora, tô terminando de comer. Tá bom. Agora eu tô te vendo, Cristiano. Letra B. Na letra B nós temos uma tirinha. O pai da Aline. Os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Nada a ver. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Olha a lembrança da pessoa, né? 2. Há alguns anos, soube que mania de explicação era meu livro mais vendido. Não lembro exatamente o número de exemplares, mas vamos dizer que seja algo em torno de 20 mil. Então, a palavra aqui que a gente tem que ver, né, que tem nos 2 exemplos, é o lembrar. Então, eles nunca lembram de uma data importante. Então, lembram é o verbo regente. Os termos regidos são de uma data importante. Tudo que acompanha o verbo. Depois eu tenho, não lembro exatamente o número de exemplares. Então, lembro é o termo regente e exatamente o número de exemplares é o termo regido.
tá bom? Bueno, se assistir. Posso assistir o filme Chacina no baile de formatura na TV? Não. Então, temos o verbo assistir, que é o nosso termo regente, e o filme Chacina no baile de formatura na TV é o regido. Aqui, gente, eu tenho posso assistir. Ele é uma locução verbal. Então, quem é o mais importante? É o poder ou é o assistir? Assistir. Sempre o segundo verbo numa locução verbal, ele vai ser o verbo principal. O que vem na frente é auxiliar, aquele que dá a conjugação verbal, que dá a pessoa, tempo, tá? Bom dia, Rafa. Bom dia, Nunes. Bom dia, Bru. Estamos na página 17 do livro didático, tá? Lá embaixo, letra C, segunda frase, segundo texto. Quem se dispuser a sair de casa para assistir o longa Magic Mike XXL, acho que é assim, XSL deve ser, cuja estreia está apontada para o dia 30 de julho. Saiba que não basta ir com coração e mente abertos devido ao conteúdo. Leve na bolsa uma boa dose de paciência. Então, nós temos aqui o verbo assistir. Para assistir ao longa Magic Mike XXL. Então, o termo regente é o assistir. E o tema regido é ao longo Magic Mike XXL, tá? Depois nós temos os verbos chegar e ir. Considerando a regência verbal empregada na charge, faça o que se pede. Então nós temos metas. Toda criança deve chegar aos 8 anos sabendo ler, sabendo escrever, sabendo contar. Toda criança deve chegar aos 8 anos. Então, é expectativa versus realidade aqui, esse cartoon, né? Letra A, cartoon não, charge, desculpa. Letra A, descreva a situação retratada na charge. Então, nós temos aqui o que seria uma meta, né, para uma população que tem condições de sobreviver, e temos a fala de uma parcela da população que não consegue sequer chegar aos 8 anos de idade porque não tem comida, não tem casa, né, gente? É aquilo que nós falamos, né? O que é uma educação de qualidade? Lembra que nós comentamos numa aula o que era essa educação de qualidade? Que para uns era ter, como vocês falaram, era investir mais em atividades extracurriculares, não sei o que, né? Para essas crianças não, para essas crianças o que está dizendo ali que elas têm que ter mais, tem que saber contar, saber escrever, né? Estarem preparados aos 8 anos. Essas crianças, a meta delas é chegar aos 8 anos, é não morrer antes dos 8 anos, né? Realidades completamente diferentes. B. Observe a pontuação dos enunciados apresentados nos balões. Explique o uso dos pontos de exclamação e das reticências em virtude da situação retratada na charge. Então, nos primeiros balões nós temos exclamação. Por quê? Porque a pessoa que está falando ali na televisão, está noticiando essa chamada, né? Toda criança deve chegar aos 8 anos sabendo ler, sabendo escrever, sabendo contar. Então, a pessoa que está falando isso, ela está sendo enfática, né? Está dizendo, tem que saber, tem que escrever, tem que contar, tem que ler,
A criança necessita chegar aos 8 anos com todas essas habilidades, né? Ele não está dando a opinião dele de forma suave e sensível. Não, ele está sendo enfático. Não há um outro caminho além deste, tá bom? E no final, no último balãozinho, né, que temos ali duas crianças em situação de miséria, elas dizem: toda criança deve chegar aos 8 anos. Por que eu tenho aqui essa reticência? Porque a fala dessa criança, ela simboliza muito mais do que as palavras simples colocadas aqui. Aí está empregada toda a dificuldade que elas estão vivenciando, tá? Então, essas reticências, elas servem para indicar que o pensamento desse personagem continua, né? Que tem mais coisas além do que ela está realmente dizendo. Que ela está pensando que as crianças devem chegar aos 8 anos. E aí se subentende que todos os problemas ocasionados para que essa interrupção aconteça esteja na mente dessa criança no momento de fala. Tá bom? Sim ou não? Sim? Muito obrigada. Obrigada, Nathalie. Duplo joinha. C. Qual é o complemento do verbo chegar nos enunciados? Ele é introduzido por preposição? Qual? Então vamos à primeira frase. Toda criança deve chegar aos 8 anos sabendo ler e escrever. Então, dessa primeira frase, o complemento é aos 8 anos sabendo ler e escrever. Sabendo ler. Esse é o complemento. Se o verbo, ele precisa de complemento, ele é um verbo transitivo ou intransitivo? Hein, gente? Gente, é transitivo ou intransitivo quando precisa de complemento? Quando precisa. Transitivo, muito bem. Então, esse deve chegar, né, é transitivo. Depois vem o complemento. Aos 8 anos sabendo ler. Esse é o complemento. Esse complemento inicia com aos. Aos é a união da preposição a mais artigo os. Então, a preposição mais os artigo é igual a aos. Então, o nosso complemento, ele é antecedido, né? Ele começa com preposição. Se ele começa com preposição, esse complemento recebe o nome de objeto direto ou objeto indireto. Hein? Se inicia com preposição. Desculpa, querida, eu não escutei uma palavra que tu falou. Não compreendi, na verdade. É se ele inicia com preposição? Inicia com preposição. É objeto direto ou indireto? Indireto. Indireto, muito bem. Então, vocês vão colocar isso, que o complemento ele é um objeto indireto. Depois eu tenho sabendo escrever, sabendo contar. Isso aqui a gente não quer ver, porque nós queremos ver só do verbo chegar. Depois nós temos toda criança deve chegar aos 8 anos. A mesma coisa. O complemento desse é aos 8 anos é
é precedido, começa com preposição, então é um objeto indireto, tá? Obedecer, desobedecer. Leia o trecho do regulamento de um clube. Trânsito e estacionamento no clube. Obedeça ao limite de velocidade. Solicitamos que, ao trafegar pelo clube em seus veículos, obedeçam ao limite de velocidade e à sinalização. Não a obediência às regras de trânsito no interior do clube coloca em risco as crianças que, muitas vezes desatentas, percorrem as nossas ruas e estacionamentos. Estacione somente em locais permitidos. Existem locais no clube onde o estacionamento é proibido, os quais se encontram sinalizados por placas e demarcações no solo. A parada de automóveis e motos nesses locais atrapalha o livre deslocamento dos associados e coloca em risco seus patrimônios. É até a página 23 que eu tenho que corrigir. Não sei se vai dar tempo, né? Mas vamos lá. Como esse exercício aqui, gente, ele é de marcar, apenas de marcar, não, a letra A só é de marcar. Então, letra A. Esse texto pertence aos grupos dos injuntivos. Por quê? Porque ele dá ordem e instrução. B. Segundo o texto, por que é solicitado ao associado que obedeça ao limite de velocidade e estacione somente em locais permitidos? Porque há muito trânsito de pedestres. C. Qual é o sujeito de obedeça ao limite de velocidade? Justifica a sua resposta. Então, o meu verbo é obedeça, né? A gente precisa trazer o eu, o tu, o ele, o nós e o eles para saber a quem ele está se referindo, né? Então, eu digo eu obedeça? Não, eu obedeço. Eu digo tu obedeça? Não, eu digo tu obedeças. Ele obedeça? Eu digo ele obedeça? Digo. Só que neste caso, a pessoa que organizou esse conjunto de ordens e instrução, ele está falando para um você. Você obedeça às regras, tá? Então, quem é o sujeito de obedeça ao limite de velocidade? O sujeito é você, tá? Como é uma pessoa aqui que é deve ser de estados mais para cima, além do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem pessoas de Santa Catarina que mesclam entre você e o tu, tá? Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, a gente ia colocar a mesma coisa, obedeça ao limite de velocidade. Por quê? Porque a gente fala pra você, tá? Quando a gente vai dar uma ordem, normalmente a gente usa a segunda pessoa, você, tá bom? D. É incorreto afirmar que nas passagens obedeçam ao limite de velocidade e obedeçam ao limite de velocidade à sinalização. Segunda alternativa, o verbo é bitransitivo na segunda passagem. Ele não é bitransitivo, porque eu não posso tirar essa preposição, tá? Bitransitivo é aquele verbo que ele consegue ser transitivo e intransitivo, mas não é o caso do verbo obedecer, tá? Porque, ó, obedeça ao limite de velocidade e obedeçam ao limite de velocidade. Então, nos dois casos, o verbo ele é transitivo e indireto, tá bom? 6.
Os verbos é pagar, perdoar, pedir, agradecer. 6. Pedir ao presidente 2 jogadores fortes por posição. Sérgio Conceição, treinador do Braga, concedeu uma extensa entrevista ao jornal O Globo, que pode ser lida na íntegra na edição e-paper e impressa. Sérgio Conceição revela... Senhora, Oi. Kaique, pode repetir qual que é a alternativa da D e da A? Da letra A é a 4 e da letra D é a 2. Valeu. Nada. Sérgio Conceição revela ao Jogo que foi muito claro nos pedidos feitos no verão ao presidente do Braga, Antônio Salvador. É importante ter um plantel competitivo. Por isso, pedi ao presidente 2 jogadores fortes por posição. Disse, a dado momento da resposta, sobre a concentração de 3 jogadores que na época passada jogavam na acadêmica. Letra A. Em que suporte o texto foi publicado? Foi publicado na revista O Jogo. Revista não, jornal. Foi publicado no jornal O Jogo. B. Um texto traz implícitas algumas informações e cabe ao leitor completar as lacunas. O que o substantivo Braga e Acadêmica nomeiam um clube de futebol. C. Você já estudou que substantivos coletivos nomeiam grupos de seres. Qual é o coletivo utilizado no texto a que ele se refere? Deixa eu ver. Jogadores. Acho que é jogadores, tá? Acho que não é jogadores. Não tem nada outro que seja coletivo. Alguém colocou alguma coisa diferente? Não? Vocês não fizeram o tema? Não acredito nisso. Eu botei o mesmo que tu falou, Sara. Tá ótimo. Letra D. É possível identificar que esse texto é escrito em português lusitano? Justifica essa afirmação. A gente só vai se dar conta que ele não é um texto do português brasileiro com a palavra acadêmica. Por quê? Porque no português do Brasil nós escrevemos essa palavra com acento circunflexo e não agudo, tá? É neste momento. E para quem sabe que o Braga é um time português. Eu, por exemplo, eu não sei. E no título, pedi ao presidente 2 jogadores fortes por posição. O que foi solicitado pelo sujeito enunciador? E quem isso foi solicitado? Então, provavelmente quem solicitou foi o técnico, né? E o que ele pediu? 2 jogadores que soubessem jogar bem nas posições que ele desejava. Não sei se era artilheiro, atacante, goleiro. Artilheiro é ótimo, né? Gandula, não sei. Gente, não entendo nada de futebol. Adoro futebol, mas não entendo nada.
Artilheiro eu sei que é quem faz muitos gols. É que na hora veio artilheiro na minha cabeça e eu falei. Tá? Sora, pode repetir? Posso. Então, na letra E, o que foi solicitado pelo sujeito enunciador? O sujeito enunciador solicitou bons jogadores para cada posição do time. Seja ela goleiro, atacante, sei lá. Só me vem esses dois na cabeça. Tá bom? E a quem isso foi solicitado? Foi solicitado ao presidente do clube. Quem manda no Clube Braga, tá? O presidente. F. Na expressão ao presidente, que palavra substitui ao? Que palavras a gente poderia substituir por ao? Vamos ver. Pedir ao presidente. Poderia ser pedir para o presidente. Fala, Luiz. Amanda. O exercício diz constitui. Ah, constitui. Muito bem, Luiz. É só para saber se vocês estão ligados. Só para saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, constitui. Quem que constitui o ao? É a preposição a mais artigo o. A mais o igual a ao. Sete. Considere o emprego do verbo preferir nessa chamada publicado em um site de notícias. Sabia que Neymar prefere assistir filmes a ver futebol? Ele deve preferir assistir filmes em vez de treinar, né? Porque que vergonha que foram as últimas Copas, né? Essa pessoa aqui. Eu não sei, gente. Eu não sei se vocês gostam de futebol, mas quem gosta de futebol, vocês gostam do Neymar como jogador? Ninguém assiste futebol. Eu não gosto, gente. Ele carrega o time, né? Quê? Ele que carrega o time. Que carrega o time o quê, Cristiano? Só vejo ele rolando no campo. Eu não vejo ele rolando no campo, um monte de gente seguindo ele. Eu vejo ele sozinho rolando. Os gringos odeiam ele. Sim. Ah, Sora, ele é bom, ele é bom. Que bom que tem aquelas que perguntam o que vocês acham e não aceitam a resposta, né? Ai, eu não acho nada, gente. Não acho nada no Neymar. Acho ele até muito mal educado. Acho ele muito desrespeitoso, inclusive, né? Assim como o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eu não acho nada no Cristiano Ronaldo. Eu não acho ele um bom jogador. Ele é um jogador que tem técnica, né? E ele ganha pra fazer aquilo. Mas eu não acho ele um bom jogador. Ai, melhor do mundo, exemplar. Não, não é. Ai, convenhamos. Não dá. Tá? Fala. É que tá com. Olha o que a gente tá falando, tem que falar do Galhardo, senhor. Aí sim tu pode falar. Aquele ali que é bom. Quem que é bom? Comparar o Galhardo com o Neymar. O Galhardo ganha. Thiago Galhardo. Galhardo, eu nem sei quem é Galhardo. Ô, Sora, é o homem mais lindo desse mundo, mais inteligente. Pra Luísa falar, só pode ser do Inter. Não, já é demais já. É do Inter, Sora, é do Inter. Ah, por isso que eu não conhecia. Tá carregando o brasileiro nas costas. Ai, gente, vocês sabem que assim, olha, eu gostava muito de acompanhar futebol. Gostava muito. Eu sou gremista, né? Mas eu acompanhava os times aqui do Rio Grande do Sul. Gostava muito de acompanhar mesmo, de verdade.
Só que eu acho um absurdo descabível tirarem os jogadores de suas famílias durante a pandemia para entreter um público. Acho descabido, tá? Não acho que seja uma atividade de vida ou morte, como, por exemplo, nós professores que precisamos sempre manter a educação funcionando, ou o enfermeiro, ou o médico. Então eu simplesmente me nego a assistir futebol nesse período de pandemia, porque eu acho descabível essa atividade. Claro, tem pessoas que vivem para o futebol, né? E vão discordar de mim com veemência. Mas eu não sei de nada. Se vocês me falarem que o Inter ganhou de novo o Mundial, eu vou acreditar em vocês, porque eu não tô acompanhando em nada, tá? Bueno, vamos seguir aqui. Letra A. As chamadas, como um link, remete a notícias publicadas pelo site, consideradas mais interessantes ou surpreendentes para o leitor. Por que a notícia a qual a chamada remete mereceria tal destaque? Então, por que mereceria destaque esse link? Essa chamada com esse link? Porque provavelmente, quando as pessoas lerem essa chamada, elas vão se interessar pela chamada, né? Os fanáticos aí pelo futebol, pelo menino Neymar, que não tem nada de menino, possam acessar essa notícia, tá bom? Letra B. Segundo a chamada, é correto afirmar que Neymar não gosta de assistir jogos de futebol? Aqui não diz que ele não gosta, mas está dizendo que ele prefere assistir filmes, tá? Gostar e preferir são coisas distintas. C. O verbo preferir é bitransitivo, ou seja, acompanhado por dois complementos, ou seja, ele pode ser objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. Quais são eles? Então tem assistir filmes e ver futebol. Qual deles é antecipado por preposição? Ver futebol. Qual é a preposição utilizada? A preposição utilizada é a. Exercício 8. Leia a sinopse do livro Como Agradar um Taurino. Constante, sensual e paciente, é assim que você descreve o taurino da sua vida? Você sabe o quanto é importante para ele estar satisfeito? Gostaria de saber como tornar a vida de um taurino maravilhosa? As informações deste livro vão ensiná-lo a usar a astrologia para tornar sua vida mais fácil. Você vai saber que tipo de taurino faz parte da sua vida e como lhe inspirar o sentimento de satisfação que ele tanto precisa para sobreviver. Considerando a relação entre a regência do verbo agradar empregada no título e o conteúdo da resenha, explique se o título é adequado à obra. Então temos como agradar um taurino. E ali, durante o texto, tem várias indicações de como essa pessoa gostaria de ser agradada, né? Diz assim, vamos lá.
ele estar satisfeito, saber como tornar a vida de um taurino maravilhosa. Então, o título do livro, na verdade, com essa pequena sinopse, ela está equivocada, porque não é como agradar, né? Ele não está falando de agrado. Por exemplo, se vocês querem me agradar, a Amanda, né? O que vocês podem fazer para me agradar? Primeira coisa, me dá comida. Me deu comida, eu estou feliz da vida. Comida de qualquer natureza, tá, gente? Fora os animaizinhos, que eu não como animaizinhos. Me deem comida, eu tô feliz. Doce, eu tô feliz. Me deem um saco de merenguinho, eu tô super, mega, hiper feliz, porque eu amo merenguinho, tá? Isso é uma forma de agradar, tá bom? A pessoa. E aqui na sinopse, ela não tá falando como gostaria de agradar, mas sim como tornar a vida do taurino mais satisfatória, tá? Então não é agradar, qual é o verbo mesmo? Tornar a vida mais agradável, tá? Não sei se eu consegui fazer, eu não sei se vocês entenderam. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Tá. Leia essas duas legendas observando a regência do verbo assistir. Foto 1. Socorristas assistem vítima de acidente de moto. Foto 2. Funcionários de um posto de gasolina assistem pela televisão um jogo da Copa em Ribeirão Preto. Assinale a informação incorreta. Então, gente, na foto 1, os socorristas, eles estão ajudando a pessoa ali, estão socorrendo ela, né? A pessoa, ela sofreu um acidente e eles foram lá socorrer a pessoa. Só que eles usaram o socorrer como um substantivo. Os socorristas, as pessoas que trabalham no socorro, são socorristas, né? Então, os socorristas assistem vítima de acidente de moto. Então, eles não pararam no meio da estrada e ficaram olhando a pessoa, vendo a pessoa. Não, eles foram lá e prestaram serviço para a pessoa. Já na foto 2, as pessoas, elas estão assistindo a televisão, estão vendo televisão, tá? Então, a resposta certa, a incorreta, é a letra D. Ainda que a preposição a seja retirada da legenda 2, respeita-se a regência determinada pela norma padrão, tá? Porque o pela é a união do por mais a fica pela. Então, a preposição tá ali de qualquer forma, tá implícita, tá? Não diz pelo, por exemplo, funcionários de um posto de gasolina assistem o jogo pelo rádio. Não é pelo rádio, é pela televisão, tá? Tem aí uma indicação de masculino ou feminino no pelo ou pela, tá bom? Então é a letra D. Próximo. Temos o verbo visar, né? Aqui só temos alguns exemplos. Ele é um verbo transitivo, né? Então ele precisa de complemento. Ele é um verbo transitivo direto, porque ele não precisa de preposição, mas às vezes ele pede preposição. Então, os funcionários visitaram a maiores salários. Visavam, desculpa. Ai, gente, eu já tô assim, olha, trocando todas as palavras, né? Então, os funcionários visavam a maiores salários. Então, esse a é uma preposição. Visaram o quê? Os salários, tá? Então, visaram a maiores salários. Nós, na língua portuguesa, utilizamos esse verbo visar? Não, gente. Para esse tipo de situação aqui, a gente não usa, tá? Ele tá quase que em desuso,
né? Como que a gente vai usar o verbo visar? Por exemplo, a professora Amanda visou um cargo novo na escola, né? Ou seja, eu me interessei pelo cargo novo na escola. Mas o verbo visar ele está quase saindo da nossa coloquialidade, tá bom? O visar ele tem esse sentido de mirar, de querer, né? De interesse, pode ser, tá bom? Página 23. Ficaram com alguma dúvida aqui do visar, gente? Querem que eu explique alguma coisa do visar aqui dessa página? Sim ou não, talvez? Não? Tá bom. Exercício 10. Sendo o carnaval uma das festas mais gosto, achei preferível ir ao baile, viajar para a praia. Então, a alternativa correta é a letra D. Sendo o carnaval uma das festas de que mais gosto, achei preferível ir a baile, a viajar para a praia. Tá? Eu poderia dizer, sendo o carnaval uma das festas que mais gosto, achei preferível ir ao baile do que viajar para a praia? Eu posso dizer a letra C? A letra B? Posso dizer a letra B? Posso. Quando? Na coloquialidade. No uso, tá? Para a gramática, a correta é a letra D, tá bom? 11. A resposta certa, segundo a gramática, Anderson, é D de dado. Só que nós utilizamos, Anderson, no nosso uso diário, a letra B de bola. Tá? 11. Assinale a opção em que o verbo exige a mesma preposição que referir-se em a boneca de pano a que me referi. Então, a resposta certa é a letra C. A criança a quem aludi há pouco. Tá? Eu não posso dizer o homem a quem conversei. Não. O homem com quem conversei há pouco, o livro de que lhe falei, o tema de que escrevi há pouco, a fazenda que estive há pouco. Aqui não precisa preposição. A fazenda que estive há pouco. Tá? 12. O funcionário, ele se referiu à pessoa, se pode confiar. Então, o funcionário a quem ele se referiu é pessoa em quem se pode confiar. Letra C de casa novamente. Exercício 13. Leia os enunciados a seguir, depois converse com os colegas e professores sobre as inadequações observadas em relação à norma padrão. Vou pegar aqui que eu anotei no livro aqui no final da página, só um pouquinho que eu vou achar. 23. É que são muitas coisas. Será que vai dar tempo da gente terminar isso? 23. O primeiro diz assim: assistir, visar e aspirar e aprender. Com complemento, eles não aceitam o lhe. Tá? Então, deixa eu pegar a frase, porque eu não copiei a frase. Muito esperta da minha parte.
Deixa eu pegar aqui, 23. Então diz assim: não fui ao show, embora quisesse assistir-lhe, o ingresso estava caro. Então o lhe, ele está errado, porque seria não fui ao show, embora quisesse assistir ele, assistir o show, embora quisesse o assistir, tá? A gente pode colocar o ele no final ou o na frente do assistir, tá bom? Então poderia ser assim: embora quisesse o assistir, ou embora quisesse assistir ele. Normalmente usamos o na frente, tá? Depois nós temos: Itaipu foi uma das obras cuja construção mais se aplicaram recursos. Então não é cuja que a gente usa aqui, tá? Por que que não é cuja? Porque ele vai atrair uma preposição. E nós não temos preposição aqui. Tem Itaipu foi uma das obras cuja a construção mais se aplicaram recursos. Faltou a preposição a aí, tá? Com crase, tá, gente? Queremos informar-lhes de que nossos juros são baixos. Então, informar, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, ele aceita tanto objeto direto quanto objeto indireto. Então, nós temos: queremos informar-lhes de que nossos juros são baixos. Então, tá faltando informação aí. Queremos informar-los, tá? Porque esse los, ele se remete a vocês. A vocês, no caso, o pronome reto vocês. Então, queremos informar-los de que nossos juros são baixos, tá? 4. Chamaremos aos inimigos de hipócritas. Então, chamamos, quando a gente usa o verbo chamar, a gente vai usar a preposição de. Chamaremos de inimigos. Desculpa, não, nada a ver. Chamaremos os inimigos de hipócritas. Não tem a preposição a aí na frente, tá? Senhora, Oi, pode me dizer que página tu tá? eu tô na página 23. Tá bem, obrigada. De nada. Exercício 13, Bruna. Agora o número 5. Os entrevistados se recusaram a responder este formulário. Então, eles se recusaram a responder este formulário. Está certo. Esse não está errado. A equipe do restaurante atendeu ao cliente rapidamente. Então, a equipe do restaurante atendeu o cliente rapidamente. Esse ao aí não existe. Seis não, 7, né?
abriu uma vaga na empresa e aspirou-lhe. Esse lhe tá mal empregado. Então ficaria a ela, né? No lugar do lhe, no final, a gente coloca a ela ou o a na frente do aspiro. Então ficaria assim: abriu uma vaga na empresa e a aspiro, ou abriu uma vaga na empresa e aspiro ela. Para de rir de mim, Nathalie. Tô vendo que tá rindo. Sete não, 8. Criei uma conta em uma rede social e atingiu ao número de 1.500 seguidores. Então, atingiu o número e não ao número, tá? Eu não fui lá e não dei uma cacetada no número, não fui lá e não bati no número, tá? Eu atingi aquele número, tá? 9. Toda ação implica em uma reação. Então, o implicar, ele é um verbo transitivo direto, né? Então, implica uma ação e não implica em uma ação. Então, esse em tá errado. Então, ficaria assim: toda ação implica uma reação. Eu custei a crer no que aconteceu. Então, o verbo custar, ele vai usar essa preposição no final, né? Eu custei a crer no que aconteceu. Tá certíssimo. E 11. Ele não revida nenhuma agressão. Então, ele não revida nenhuma agressão está correta, tá bom? B. Reescreva os enunciados adequando-os à norma padrão. Então, minha gente querida, já dei as dicas para vocês reescreverem, né? Ai, gente, falta 1 minuto. Então, de teminha para casinha, vocês têm das páginas 24, da página 24 até a 29, e também o livro didático. Da página 3 até a 8. E atividade, no caso. Sim. Tem que fazer a hora do estudo da primeira unidade e o livro de atividades, tá? Da primeira unidade também. Hora do estudo da primeira unidade desse livro, no caso, né? Da unidade 15, eu acho que é, não é a unidade 15? Tá bom? Hora do estudo da primeira unidade e livro de atividades também primeira unidade, tá bom? Venham preparados, façam o exercício, né? Tentem fazê-los, tá? E é isso, só essa dica que eu vou dar. Façam o exercício, venham preparados, tá bom? Bom, vou chamando aqui, faltou grafite na minha lapiseira, só um pouquinho. Vou chamando vocês por ordem de chegada.